Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio aqui no Container Podcast. E hoje eu tô com um amigo meu aqui. Nós vamos falar sobre um assunto, vou até deixar ele falar, porque é um assunto um pouco complexo. É um assunto que tem tudo a ver com a nossa área de construção civil, mas ele faz uma parte que é antes de lançar um condomínio, um novo empreendimento, ele entra ali com toda a parte de inteligência de marketing. Ele vai explicar bastante aí sobre o que exatamente ele faz. Vou fazer muitas perguntas aqui para ele, a gente vai entender de números, de percentual, de investimento para lançar um empreendimento, de verba de marketing. E eu tô aqui hoje com meu parceiro da WeRocket, Alan Marcel. E aí, Alan? Que honra, meu amigo. Beleza? Até que fim você veio, hein, Nos Alan? encontramos aqui, hein? Caramba! Ele marcou comigo 3 ou 4 vezes. A agenda dele tá bombando. A sua também. Mas deu tudo certo aí. Graças Aí a Deus. nós vamos bater um papo aqui bem bacana. Você vai explicar um pouco aí sobre a sua empresa. É uma empresa de consultoria e marketing imobiliário. Antes disso, galera, vou apresentar um pouco aqui dos números dele, tá? São mais de 1 bilhão de VGV em unidades lançadas, tá? São mais de 40 empresas atendidas no Brasil, mais de 20 lançamentos imobiliários e ele está há mais de 5 anos fazendo marketing imobiliário. Então, o cara é um fera desse assunto e ele vai dar uma aula aí pra gente sobre marketing imobiliário. Uau. Fala um pouco aí, Alan, sobre a WeRocket e tudo que você faz. João, olha, subiu a régua, né? Agora Exatamente. vamos lá, eu tô aprendendo, né? Eu falo que assim, a gente até comenta lá no nosso canal também que só pode levantar para ensinar quem senta para aprender, né? Tava conversando com você um pouco antes, né? Hoje mesmo estava em mentoria de manhã, se reinventando, a comunicação se reinventa, o comportamento do consumidor muda, então a gente tem que estar em constante aprendizado, né? E dentro dessa jornada, desses 5 anos só no mercado imobiliário, muita coisa já mudou. A gente passou por uma pandemia e daqui a pouco a gente vai entrar em alguns assuntos aí para falar de alguns casos e situações curiosas que a gente vivenciou nesse período. Mas antes disso, olha só, falar um pouco da minha timeline de jornada aqui, da minha história, Certo. né? Eu começo de trás para frente. Hoje, sou muito bem casado com a Jaqueline, que é minha esposa, é sócia, ela também é empresária, atua em outros ramos e também atua dentro da WeRocket, né? Legal. Sou pai de 2 filhos, da Dacia e do Natan, 2 presentes Bacana. de Deus. E Parou? aí, Parou? por enquanto a gente tá avaliando aí, não, a gente parou, né? A gente Tá. tem os 2 aí, os 2 pequenos, Legal. que são um presente de Deus pra gente. Estamos empreendendo aí com a WeRocket desde o background ligado à comunicação e marketing há 5 anos no mercado imobiliário, né? A empresa ela é um pouco mais nova do que isso, mas a minha atuação na comunicação começa em pra ser bem sincero, 97, cara. 97. Já tem um tempinho, não parece, mas eu sou um tiozinho, né? Caramba, cara. Assim, vamos lá. E como é que foi isso? Cara, eu era entregador de jornal. 27 anos, é isso? Cara, é isso aí. Eu era entregador de jornal. Jornal, jornal normal ou voltado para o mercado popular. imobiliário? Porque tinha aquele Não. jornal. Era o jornal popular, regional, né? Dentro da cidade. Já era da parte de comunicação. Então eu entregava jornal e aí eu não lembro o período exato, já tem um tempo, né? Certo. Mas depois disso eu virei aprendiz lá de diagramador de jornal, que é quem monta as páginas do jornal no computador. Isso existe ainda ou não? Existe, os diagramadores existem ainda para book, para livro, para N coisas. É o Certo. mercado do design gráfico, que ainda é muito Só atual. evoluiu um pouco. Evoluiu, hoje tem Canvas, tem N, mas ainda existem os especialistas ali em diagramação, né? Certo. Os grandes jornais ainda que tem mídia impressa, ainda tem ali os seus especialistas ali na parte de design gráfico e diagramação. E dentro da questão do design gráfico, eu fui me especializando em comunicação e marketing, publicidade e propaganda. Aí fui estudar, fui para a Pan-Americana de Arte, fazer faculdade, fui estudar, fui crescendo, só que eu falo assim, essa base toda foi fundamental, mas a educação e o
comportamento e o mundo atualizado mudou tanto que hoje eu até recomendo, ouço isso de outros professores do mercado. Às vezes é melhor hoje você fazer um curso, às vezes, mais curto, que vai te dar uma especialidade de algo que está acontecendo recorrente, do que ficar 4 anos dentro de uma faculdade ou algum curso mais longo, que a hora que você entra é uma coisa, a hora que você sai o mundo mudou e às vezes o curso não acompanhou isso. É porque hoje é muito mais rápido, Muito né? dinâmico. Verdade. Então, aí eu fui me alimentando de pequenas porções aí, mas ao mesmo tempo trabalhando. Então eu saio do jornal, se eu não me engano, em 2002 ou 2003, e aí eu já parto para as agências de comunicação, onde eu fui diretor de arte, diretor de criação. Mas já nesse momento não estava no mercado imobiliário. Não, eu participei das... Marketing, mas de outros, outros setores. Vou até colocar uma outra ponderação aqui, João, que acontece. O marketing não é novo. O marketing, a gente tem aí como metodologia aí, né, os 4 P's do marketing, desde 1940, e depois você tem Philip Kotler ali, que é um especialista em marketing e comunicação, aprimorando esse conceito e difundindo ele pelo mundo em 1960, 70. Então todo mundo tem uma percepção, talvez hoje, que o marketing é novo. Porque se fala muito de marketing digital. Se popularizou hoje. Então, marketing digital, você faz post na internet e tal. Só que assim, o marketing, ele é ali de um guarda-chuva de comunicação. Então, ele é um braço ali dentro que tem como objetivo principal o marketing entender as necessidades e gerar ali um produto ou uma solução de serviço para que seja sanada a dor, digamos assim, de uma maneira rentável. Que é diferente da propaganda. Quando você vai propagar algo, não necessariamente você vai arrecadar fundo com isso, porque você precisa propagar uma campanha de vacinação. Você não vai arrecadar fundo, você não está vendendo um produto, embora seja, não vamos entrar nessa viés, seja um produto caro no mercado aí, tem grandes farmácias ganhando. Enfim, ok, né? Mas você está propagando ali uma informação às vezes que tem cunho social, tem cunho político e tal. Então a propaganda em si, ele propaga algo. A publicidade já tem um fim comercial. E o marketing tem como objetivo criar uma boa relação de negócios aí, entendendo as dificuldades, entregando soluções e criando uma viabilidade econômica ali, de rentabilidade dentro do projeto. Então, legal. Hoje se propagou muito o marketing digital, mas o marketing já está presente aí já há algum tempo, né? Sim, e o legal é que você acompanhou isso. Você entrou antes do marketing digital, né? Eu sou analógico. Você é analógico. Porque tem uma galera, a gente vai até falar um pouco aqui sobre a gente tem participado muito de eventos, né? E você vê essa galera jovem que entrou praticamente agora. Muitos mandam bem, mas é um mercado novo, o marketing digital. Só que você entrou lá atrás e se adaptou e pegou e está surfando também junto a essa nova onda, né? Eu tive que me adaptar. Então, assim, como diretor de arte e criação com design gráfico, que era a minha base, eu caminhei ali até 2015, 2016, embora seja uma área que eu amo ainda, né? Tive a honra, o privilégio aí de fazer um curso de branding, ou logotipo, né? Criação de logotipo e branding, com Alexandre Vonner. Esse cara, ele é conhecido como o pai do design brasileiro. Ele faleceu há 3 anos atrás, mas eu tive a oportunidade de passar alguns dias presencialmente com ele, absorvendo. A marca do Itaú foi ele que criou, Varig, Ultragás. Grandes marcas. Coqueiro. Você tem grandes marcas que foram criadas por ele. Ele tem esse título por ter difundido essa questão do design gráfico no Brasil. E eu tive a oportunidade de aprender com ele. Então, eu sou um pouco jurássico também nesse processo. Exatamente. Caminhei no analógico ali antes de ser digital, mas no meio, como a gente falou, muda tudo e se a gente não se adapta... Se atualizou. A gente se perde lá atrás, né? Verdade. Então, tem bons profissionais que ainda executam somente essa área de branding aí, e são profissionais fantásticos, mas eles não têm hoje uma facilidade com o digital. E eu fui o cara que permeei entre os dois. Por isso que eu falo que, embora hoje a gente tenha evoluído muito dentro desse mercado do marketing de comunicação, eu ainda tenho cases ali, até recente, né? Tem coisas ali quando chega lá, eu vou lançar uma empresa. Eu ainda gosto de um pouco dessa minha essência de criar a marca, criar de do ajudar, zero. De fazer uma... E é tão difícil hoje em dia você criar um ícone personalizável, ter um nome disponível nas redes sociais e nos registros. Tem uma ciência toda por trás aí de começar um projeto. Né? Começa geralmente na marca. E aí depois a gente vai evoluir aqui dentro de outros episódios aqui. Legal. Galera, seguinte, vamos travar aqui agora.
nós vamos mudar um pouco o assunto e aí a gente vai voltar e falar, e aí ele vai continuar falando. A gente tá com um cara aqui que já provou que é um marqueteiro de mão cheia. O cara, ele vem lá de trás, então ele se atualizou, e quando tem essa atualização, o resultado é muito maior, né? Sim. E com base, né? Alan, seguinte, nós estamos aqui, ó, com o nosso logo aí, depois você vai me dar até uma consultoria. Conecta Constru. Eu conheci o Alan através Muito desse bacana. tipo de evento, e a gente vai fazer aqui um marketing do nosso evento. Galera, olha lá, nós vamos deixar marcado aqui o Instagram, acompanha, Conecta Constru, é um evento para engenheiros, arquitetos, para todo mundo da construção civil, e a gente vai vir agora nesse ano de 2024 forte para realmente conectar as pessoas para ir para o próximo nível. E fala um pouco, Alan, sobre a importância desses eventos. A gente mesmo conheceu através de um desses eventos, você está aqui hoje, né? Maravilha. O que você acha? É importante hoje? É importante. Olha só, dentro da jornada do lançamento da incorporação / construção incorporação, certo. Dentro do que a gente tem hoje na prestação de serviço, tem uma aba lá chamada eventos. Por quê? Porque eventos, ele vai trazer alguns reforços ali, ou pilares, para que sejam benéficos aí para quem está presente, etc. Entre eles é a conexão, né? A gente passou por um período agora que as pessoas ficaram reclusas por muito tempo. Correto. E nós somos seres relacionais. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? Então tem até ditados que dizem, se você quer fazer alguma coisa grandiosa, você vai precisar de muita gente. Com certeza. Então é bom ter essa troca. E aí, como tá falando, no guarda-chuva nosso lá tem evento, a gente já executou alguns eventos aí, eu até reafirmo isso para os clientes e, por exemplo, no nosso caso, que foi uma questão de nível de network, né? Você se conectou com uma pessoa em comum, inclusive é o Rômulo, ele já esteve aqui. Já. O Rômulo já esteve aqui, né? Eu me conectei com ele no evento do Rafa, que também já esteve aqui. Sim. Olha só que vai misturando tudo o negócio, né? Um abraço aqui pro Rafa, pro Rômulo, pros caras da Gemini, enfim. Mas a gente se conheceu, acho que em julho ou agosto, num evento, eu Sim. e o Rômulo. Depois a gente já começou a surgir aí uns negócios, algumas coisas acontecendo. Depois teve um evento em Alphaville também, e eu não lembro o mês, se foi setembro ou outubro, acho que foi Por setembro. Aí. Setembro ou outubro, um desses 2 meses. E aí a gente se conectou lá, né, em um momento, eu acho que vocês estavam tomando café, eu cheguei, ou vice-versa, a gente começou a conversar, e eu lembrei de um vídeo seu, do Thiago Fonseca. De outro evento. E aí a gente começou a bater papo, e aí, o que você faz, não sei o que e tal, e depois a gente foi para mais uns 2 eventos juntos, se eu não me engano. Sim. A gente voltou para outros eventos juntos. Mas fora a gente se conectar, o legal é que a gente estava conversando, né, alguns colegas ali começam a ter conexão em comum. Meio que o meu amigo é seu amigo também. Exatamente. Né? Então, inclusive, meus amigos, acompanhem aqui o No Container e façam parte aqui desse marco para 2024, que é um evento aí de muito conteúdo, que a gente vai ter aqui, então, Conecta Constru. Você falou aí de engenheiros, arquitetos, incorporadores, construtores, prestadores de serviço. O que mais vai ter aí nesse... Toda a galera... A cadeia toda. Toda a cadeia. Fornecedor, né? É muito importante isso. Essa semana mesmo, um amigo meu mandou uma mensagem para mim falando: João, precisa alugar um andaime. Preciso alugar um andaime amanhã. Eu peguei, fui lá, já tinha feito conexão com uma pessoa em um outro evento. Falei: olha, um amigo meu precisa de alugar um andaime amanhã. Ele falou: consigo atender o seu amigo. Eu fui lá e conectei o meu amigo que precisava do andaime com o cara que aluga o andaime. Então, assim, e ali eles devem ter feito o negócio. Devem não. Depois ele falou que deu certo. Eu encontrei um amigo na academia, ele falou: deu certo, obrigado. Então é justamente isso. Nós estamos falando de um pequeno negócio, um aluguel de um andaime. Mas da mesma forma que a gente consegue conectar esses 2 caras para alugar um andaime, um evento como esse, a gente pode conectar um incorporador com um investidor, com uma empresa para vender os imóveis. Aí o Alan vem, cria toda a inteligência do negócio e aí a gente vai seguindo e é mó barato crescendo. dentro disso, porque assim,
Eu, um tempo atrás, eu mandei pra você e falei, cara, aquele teu amigo do gesso, não sei o que e tal. Porque no grupo que eu tenho de network tinha alguém querendo. Só que aí, assim, enfim, no caso lá era alguém de perto e tal, aí não deu fit. Mas essa é um dos benefícios que a gente tem, essa conexão. Lembrar, né, eu falei, olha, eu sei que o João conhece alguém lá que manja de gesso, lá na região, né, e tal. Eu falei, olha, tem aí uma conexão. E um outro ponto que eu sempre falo também é assim, por exemplo, eu já participei de evento online, eu acho que você também já participou. Compra lá, assiste online ou gratuito, etc. E você vai ter conteúdo, vai ter qualidade melhor, talvez de não se deslocar, vai estar no seu conforto, na sua segurança, vai assistir na hora que você quer, e isso é muito válido também. Sim. Mas eu acho que as relações é no presencial. É no presencial. A gente estava falando aqui do batidão de eventos que a gente veio vindo aqui, né? A gente se conheceu, foi naquele ano que 3 sábados agora antes do Natal, eu estava em um outro evento em Campinas, fazendo relacionamento com outras pessoas e esses eventos que têm acontecido, que eu tenho participado aí, principalmente nos últimos 6 meses, tem gerado, graças a Deus, um volume interessante de conexões de negócio. Não necessariamente assim, a pessoa que eu conheci ali tá precisando de marketing. Às vezes ela já tem essa estrutura pronta. Mas ela sempre fala, cara, eu tenho um amigo meu que tá para lançar alguma coisa, não sei o quê, aí eu lembrei de você, aí do nada chega aqui, ó, atende aí que é meu amigo. Né? E, você fala, e o cliente, né, já vem já mais quente, né? O Rafa vai falar pra gente assim, ó, nunca seja interesseiro, nunca chegue vendendo nada. Mas, tanto é que quando a gente conversou foi isso, o que você faz, não sei o que. Exatamente. Todo mundo foi conversando e depois foi evoluindo essa conversa, né? E a gente tá hoje aqui batendo um papo sobre o mercado, podendo contribuir para o mercado, que eu digo o seguinte, até dentro desse assunto, mas fugindo desse assunto, eu acredito que o mercado da construção civil tem um poder de transformação absurdo. Em várias frentes. Eu vou citar 3, talvez 4 aqui. Certo. Primeiro, é para quem constrói ou incorpora. Né, eu comentei contigo que eu conheço a história fantástica de um empresário hoje que é dono de uma das maiores construtoras do país e ele veio para São Paulo como ajudante geral. Caramba. Veio, né, o que a gente chama lá do chão, de fábrica lá, de obra, e hoje ele é um grande incorporador construtor. Imagina quantas vidas esse cara hoje dentro da estrutura dele são mais de 1.000 funcionários em obra e escritório. Então, assim, ele já ajuda mais de 1.000 pessoas diretamente, fora indiretamente, porque tem a cadeia aí. Tem o prestador de serviço, tem N outras atores aí do mercado atuando, né? Então, essa pessoa tem um grande poder de transformação no mercado. Aí a gente tem depois ali quem faz a parte comercial. Muitos corretores, às vezes, estão passando dificuldade, entra na corretagem e a gente sabe que o comissionamento ali entre 4, 5, 6% ali pode ser a mudança de vida para essa pessoa que entrou ali, às vezes, desacreditada com relação ao trabalho. Talvez não estava indo bem nos negócios, no que se formou, faz um curso de corretagem, estuda e aprende, né? Porque eu acho que também a sorte vai beneficiar quem trabalha, né? Ninguém vai cair nada do céu. Então, nesse ponto, você tem essa transformação de vida ali, de quem está atuando na área comercial também, de poder, né? Vende um imóvel de 1 milhão. Ele tem 5% de comissão, ele ganhou 50 mil reais numa venda. Não é fácil, não é todo dia, a gente sabe que tem uma lacuna aí para ser percorrida, né? Para ser sanada, na verdade, e uma jornada para ser percorrida. Mas a gente sabe que tem um poder de transformação gigantesco. E no outro extremo aí, talvez, a gente tem ali também quem está realizando o sonho de construir ou de comprar um imóvel, né? De comprar um apartamento e tal. Então você tem sonho, né? Você tem uma cadeia de poder de transformação que é maravilhosa dentro do mercado imobiliário. Então, assim, eu acho que uma das coisas que me encanta, eu participo muito também de evento de entrega de chaves. O momento que o pessoal recebe a chave e chora. É um dos melhores momentos. Geralmente a gente tem depoimentos espontâneos assim, você não sabe a luta de todo mundo, dos 300 moradores lá, você não sabe quem são. Aí nesse dia... O cara esperou ali, eu já passei anos por isso. O cara vai... vira o passeio de domingo da família. Passa lá, mais uma laje. Vamos lá ver, uma laje. Colocou a esquadria. Aí chegou lá, acabou todas as lajes, parece que parou a obra, porque já estão trabalhando internamente. Mas o cara continua acompanhando. Então, quando o cara chega e pega essa chave, é uma realização, cara, ele veio durante anos, né, plantando isso. Agora, sabe em números, o que acontece no Brasil? Hoje, 90% das pessoas que adquirem um imóvel vai adquirir um único imóvel durante a vida. 90%? 90%.
Caramba. 90% das pessoas que adquirem Vai um imóvel ser aquela única vai o imóvel vai ficar e ali ele vai herança. ficar até o final da vida. Exatamente. Não sabia, não fazia ideia Mais de disso. 90%. É 90 e pouquinho, 91, 92, assim. Mais ou menos Aí 10% vai para um próximo vai fazer nível. upgrade, vai mudar, vai adquirir mais de um imóvel. Caramba, É cara. uma taxa, assim. Então, quando a gente fala principalmente da linha econômica, dos imóveis populares, dito populares econômicos, você está lidando de fato com o maior sonho dessa pessoa. A maior conquista, talvez, da vida inteira dela vai ter sido adquirir aquele imóvel. Então, a gente, quando ouve histórias lá, os sacrifícios que foram feitos. A gente já teve casos assim, a família não tinha onde morar até que fosse entregue e foi morar literalmente na rua. E aí você não sabe disso. Não, aí tem várias histórias. Já ouvi porque algumas perdeu já. e tal, não sei o que. Cara, sério, vocês moraram na rua? E tal. Daí até consegui, a minha mãe conseguiu um quarto, não sei o que. E chegou a chave. Aí a pessoa tá. Você chora junto, cara. A pessoa entra pro apartamento Você sem chora piso, junto, sem assim, nada. É fantástico, cara. Então eu acho que esse poder de transformação que tem entre essas cadeias aí toda é algo que realmente me cativa muito, né? É de fato, hoje, os números que você disse ali, mais de 1 bilhão em unidades lançadas, dá uma média aí, a gente lançou em unidades, quase 4 mil unidades no marketing que a gente tem atuado, né? E muitos já foram entregues. Já, boa parte deles aí já foi entregue. Eu participei, sei lá, acho que dos 27 lançados, acho que eu participei de uns 15 entrega. Caramba. Mas que mais da metade, assim. Então você participa desde a concepção. Vou lançar um empreendimento. Alan, quero. Que nome que eu vou lançar? Sim. Qual vai ser o nome do meu empreendimento? Eu só tenho ali o local. Então você vai criar deste momento, de toda a inteligência de marketing durante o processo de vendas e até a entrega das chaves. Você acompanha. Então você acompanha todo o processo. A gente tem atuações que a gente acompanha tudo. E quando se encerra, por algum motivo o incorporador ou o time comercial que eu atendo, a gestão comercial que eu atendo, fala, olha, o contrato não precisa ir até a entrega, porque N motivos lá eles não precisam, ou tem alguém interno que já faz esse marketing institucional. Aí já não é mais promocional. Ele vira institucional. É um produto da empresa que não está sendo comercializado mais. Então, o que tem dentro dessa atuação aí? Evolução de obra, experiência com o cliente, visita na obra. A gente tem alguns produtos para fazer com que a experiência, que hoje em dia é uma coisa muito rica, né? Como posso dizer? Reconhecida, valorosa, que é criar uma experiência ali, porque o cliente compra hoje, daqui 3 anos ele vai pegar a chave. Ele não pode ser esquecido durante esses 3 anos. Sim. Né? Geralmente o prazo de obra é de 24, 36 meses, em alguns lugares 48. 4 anos, às vezes. Então, assim, o que acontece com esse cliente? Esqueceram dele? Só o boleto para pagar? Então, a gente cria no nosso cronograma lá, como você falou, desde o início, né? Tem muitos produtos que chegam assim, ó, Alan, já tem o nome, já está validado no cartório, tá tudo certo, o nome é esse aqui. Beleza, a gente vai trabalhar em cima desse vender. nome. Aí você... A gente entra com a estratégia ali de lançamento do produto. E tem casos que a gente entra com o lançamento desde a concepção, como você disse, do marketing do produto e o branding, que é a questão de... A gente estava falando que o maior desafio que a gente tem hoje é, primeiro, conseguir uma iconografia, um ícone que tem uma representação de identidade única, que geralmente a gente já tem marca para tudo. E o segundo desafio é conseguir um nome. Porque hoje em dia você tem nome para tudo. Teve muito lançamento. O último brand que a gente fez agora, que o cliente postou ontem no ar, inclusive, ele começou o ano postando o branding, ele é um construtor, um especialista no novo modelo construtivo de steel frame. Né? Falando novo, nem é tão novo, mas vamos explicar aqui dentro do nosso cenário. A gente tem uma construção hoje muito, como posso dizer, tradicional. Né? O modelo construtivo no Brasil hoje, do alvenaria, ele é um modelo de séculos. Sim. Né? Tem pouca revolução ou inovação nele. Só que agora a gente está vendo que está olhando para novos horizontes e novas metodologias construtivas. Então quando a gente vai para as feiras... Está começando a vir outras... Eu sempre falo, a gente está há 20, 30 anos antes da Europa e dos Estados Unidos, em questão de aceleração cultural. Né? Então, para virar uma cultura das casas mudarem para isso, vai levar alguns anos, algumas décadas. Para falar, 50% das casas já não são de alvenaria, vai demorar umas décadas aí, no meu ponto de vista, tá? Não tenho dado para argumentar isso daqui de fato, mas olhando a lógica das coisas, né? As coisas acontecem primeiro lá, e embora o steel frame, o wood frame e tudo isso aí já esteja lá há muito tempo. Sim. Aqui agora que tá... Mas enfim, o que acontece? Ele falou, olha, eu preciso de um nome novo
que ele queria um rebrand mesmo, uma repaginação da empresa, de cor, de identidade, de nome, tudo, mudou tudo. E vamos embora trabalhar. Cara, a gente ficou 30 dias trabalhando no projeto dele, de pesquisa e etc e tal. E tudo que a gente imaginava de nome para o negócio dele, que fizesse sentido, tivesse uma conotação não tão fantasiosa, tivesse um nome ali que fizesse algum sentido para o business dele, certo. Tudo já tinha uma empresa no Instagram. Caramba, cara. A gente pensava em alguma coisa e ia pesquisar, já tinha. Primeiro, você ia no Instagram. A gente dentro desse processo de pesquisa de naming, que a gente chama, que é um braço do brand ali da marca, uma das questões ali é a ciência do nome, que eu falo sempre, qual que é a diferença de nome para naming? Nome a gente dá para grupo do WhatsApp, para cachorro, até para filho, mas mesmo assim tem pesquisa, por que vai ser esse nome? O naming tem um objetivo comercial, você tem que pensar nele numa estratégia, um nome linguístico, verbal, fonético, que funcione para o máximo de pessoas possíveis. Pode ser fantasioso, pode ser num campo lúdico. Por exemplo, se a gente falar o nome do nosso celular, é uma maçã mordida. Sim. E o nome é maçã. O que tem a ver com o celular? Nada a ver. Não tem nada a ver, é bem fantasioso. E é o maior principal marca símbolo que a gente tem hoje. Uma das uma das marcas mais valiosas do mundo. Uma das, tá entre as 3 ou 4 maiores marcas mais valiosas do mundo. Você fica imaginando quando o cara... Processo, né? Como que foi isso, cara? Se foi da cabeça do cara, se foi uma empresa... Tem algumas histórias aí Eu não conheço. Não, mas tem a ver muito com a questão do desejo. De ser um produto de desejo e tal. Por isso que a maçã mordida, embora não seja bíblico, que é uma maçã que houve lá quando a serpente oferece a Eva e depois a Adão, a Eva Adão, mas tem uma representação forte ali, dizer que é a maçã. E também tem a maçã de Newton, né? Da teoria da gravidade, se eu não me engano, a queda da maçã também e tal. Tem uma história que vai dar um parâmetro aí que tem a ver com isso. Mas enfim, a gente tá falando de um nome bem fantasioso para um produto. Então dá para ser assim? Dá para ser assim. Mas nesse caso o cliente queria alguma coisa que tivesse a ver com o business dele. Então tudo que a gente ia fazer, um nome que a gente chama ali um neologismo. O que é um neologismo? É pegar palavras que já existem e fundir elas para criar um novo nome, um neologismo. Para criar um neologismo a partir de palavras que tivesse a ver com o business dele, quase tudo que a gente ia pesquisar, ou já tinha no registro BR, ou já tinha no site, no registro.com, no registro.br, ou já tinha no INPI, ou já tinha no Instagram. Que hoje em dia no Instagram você tem quase... É difícil você conseguir um nome para você lá. Sim. Aí você fala, cara, eu tive uma ideia. Aí você olhar, já tinha. Exatamente. Mas isso aqui é só uma parte aqui da nossa jornada. A gente está falando na parte que antecipa depois ali o que vai entrar aí, né? Os construtores, incorporadores, de fato, para levantar esse projeto, comercializar ele, e aí vai ter toda essa cadeia de transformação que a gente comentou aqui. Legal. Vamos evoluir aí dentro dessa timeline. Bom, vamos lá. Então eu quero lançar um empreendimento. Uhum. Já tenho o terreno, você não entra na parte de incorporação. Você entra na parte... Eu tenho um cliente que ele me convida para participar das mesas de decisão dele, no board de mesa lá mesmo, junto da concepção de projeto, junto com a engenharia. Olha, a gente está avaliando algumas áreas aqui e tal, e nesse ponto, o que eu sempre digo aqui, ó, regra de ouro, né? A gente até costuma dizer assim, ó, ninguém faz investimento num terreno se não fizer perfuração nele antes. Ninguém compra um terreno sem fazer sondagem de solo, certo? Certo. E eu falo, na comunicação, não lance um produto sem fazer pesquisa de mercado. É fundamental. Tem um custo ali, porque é óbvio que tem um custo relevante, né, dentro da pesquisa, mas a pesquisa vai apontar muitas coisas que a gente não pode agir com machismo. Porque imagina só, você tem um produto de 100 milhões de VGV, você não vai fazer pesquisa, se der pau no seu produto, pensa na grana que você está deixando na mesa. Sim. Por causa de alguma questão que não foi avaliada nesse ponto. O que acontece? Às vezes um grande corporador fala, aqui eu vou lançar 2 dormitórios, porque eu já lancei aqui, eu já tenho um comercial conhece a cidade inteira. Aí ele fala, vai vender. Lá no comercial é dito como vai derreter. Vai derreter. A gente vai lançar ali que vai derreter. A gente até comenta lá no nosso bate-papo, assim, ô João, muito bacana, que a gente faz os meetings de lançamento. São os eventos para o time comercial, para os corretores, toda a gestão de vendas do produto, né, participa desse evento, em alguns casos investidores, em alguns casos até clientes também potenciais. E aí você convida 300 pessoas, só que só tem 150 unidades. Ou seja, vai faltar unidade se cada um vender um.
Se tivesse 300, tava tudo certo. Cada um vendia uma. Sim. Às vezes lança e leva 6 meses para vender. Ou você tem lá assim, um corretor vendeu 10, 20 e os restos zero. Não vendeu. Enfim, tem N coisas aí mercadológicas, comerciais, de vendas que vão justificar isso ou não, né? Mas é o que eu sempre digo, quando você lança um produto, a roupagem de comunicação tem que ser muito bela, tem que ser muito bonita, apresentável, mas não pode ser uma inverdade, tem que ser factível, tem que ser uma coisa que faz sentido, que está sendo comunicado, né? Por exemplo, eu até falo isso daqui quando a gente fala de cultura organizacional da empresa. E cultura organizacional não é o que está escrito na parede. O lugar mais feliz da Terra para trabalhar. Aí você entra no lugar, tá todo mundo estressado, depressivo. Fala, mas não está escrito aqui que é o lugar mais feliz para trabalhar? Então o que eu digo é, não adianta a gente dizer algo se isso não é verdade. Tem que ser factível. E quando a gente embrulha tudo isso, vai ficar muito bonito, muito belo. Mas nem sempre vai ter a adesão que a gente tem expectativa. Né? Por isso que é bom ter uma pesquisa para respaldar. Pesquisa assim, eu tive acesso às maiores pesquisadoras do Brasil, e tem hoje ainda, né? As grandes empresas de pesquisa do Brasil, que estão aí em N aparições de mercado aí, geralmente vai de 120 a 300 slides de pesquisa ali. É uma reunião geralmente que vai durar de 4 a 6 horas para fazer uma apresentação de pesquisa de mercado. Essas empresas vêm com muito dado e elas sempre trazem algo que está fora do nosso raio de percepção. Sério, cara? E detalhe, eu tenho cliente que compra para a mesma cidade porque o lançamento mudou de região. São Paulo, onde a gente está aqui, cara... Você falar de uma zona e falar de outra é um universo completamente diferente. E dentro dessa própria micro-região, né, aqui a gente está na leste. Zona Leste. Aqui na Zona Leste. Cara, você vai ter extremos aqui que o mesmo produto vai ter que flutuar o valor dele. Não, assim, nós estamos aqui num local que a 2 quarteirões o valor praticamente dobra. Nós estamos aqui bem no eixo aqui. No eixo. Então, do lado direito... Nós estamos falando em 20 mil reais o metro quadrado. E aqui do lado esquerdo, 10 mil reais o metro quadrado. Dobra. Como é que a gente vai no achismo? Não tem como. Não tem como você colocar um produto de alto valor aqui, né, nessa região dos 10 mil metros aqui e botar o metro dele a 20. A pessoa fala, vai errar. Cara, não vai vender. Isso aí é lá do outro lado, né? Não faz muito sentido aqui. Aí não adianta o corretor querer... Não, aí coloca lá... Mas eu já vi, tá? Peguei o papelzinho... Uhum. Você vai na padaria, tem um corretor, né? Sim. No farol tem alguém entregando um papel. Mas eu já vi particularmente 3 quartos no melhor lugar do bairro tal. Uhum. E não é o bairro tal. Eu já vi assim. Então, você acha que o cara tá errando na comunicação? É o que você falou da inverdade. Nossa. Isso acontece muito aqui em São Paulo. Cara, dependendo do grau que for mesmo ali... Se você tiver prova de que aquilo ali tá errado... Aproximado, tá? Ele tá ali no... Como eu te falei, ele tá no eixo. Mas ele não tá o cara não vai chegar lá e falar, não, aqui é esse lugar. Quem mora ali, quem conhece. Cara, tem uma lei da propaganda enganosa. O cliente, se ele se sentir enganado por aquilo, porque tá falando tal coisa e não é real, ele pode, inclusive, processar a empresa. E aí, mesmo que ele não compre, ou não? Mesmo que ele não compre. Se ele sentiu... enfim, aí eu acho que cada juiz vai dar de acordo, vai entrar em outra questão jurídica. Mas eu tô dando um exemplo que acaba fazendo parte do... Assim, como marketing especialista, eu tenho que estudar isso. Né? A gente, né, ao longo dessa jornada, como eu falei, né, eu comecei em 97 lá como designer, aí depois eu fui para as empresas de grandes corporações de comunicação, trabalhar como diretor de arte, então a gente trabalhou como das grandes eu tive participações em atuações do endomarketing de grandes multinacionais como Coca-Cola, FEMSA, Pedigree, Whiskas e tal. Então é tudo muito burocrático. Né? Dentro dessas atuações, tanto é que, por gostar muito de brand, geralmente o brand book dessas empresas ficava sob minha responsabilidade. E a agência meio que fala assim, ó, fiz a arte aqui, não sei o que, ó, vê com o Alan lá se pode falar isso aqui dessa empresa, se o logo tá no lugar correto e tal. E por que eu tô falando isso? Porque hoje, às vezes a gente por não ser o nosso universo, João, eu sei que o seu universo é bem diferente do meu. Né? Eu sei que você é o cara que toca a obra, toca a galera, tá em movimento, tem coisa acontecendo no Brasil inteiro, prestando serviço aí para grandes incorporadoras, para construtor e tal, tá acontecendo um monte de coisa aí no seu universo aí. E no meu tá acontecendo um monte de coisa aqui também. Mas o que acontece? Por às vezes não ter um especialista, e aí eu vou falar um pouco dela questão de geração, que você vinha falando assim, ó, eu vim do analógico, a gente
da mesma década aí, né? Sim. Do século passado. Sim. A gente tá caminhando nesse universo, a gente conheceu essas realidades. E a galera de hoje tá muito ligada no digital e realmente falta um pouco desse arroz e feijão aqui. Falta um pouco de conhecimento nesse sentido. Por exemplo, por que as incorporadoras, consultoras me procuram ainda hoje? Fala, cara, Alan, eu tenho um cara muito bom aqui no digital. E embora a gente também seja especialista em tráfego pago e a gente tenha conseguido bons resultados, ele falou, cara, eu já tenho um cara aqui que o cara é lançador, o cara é bom, é brabo demais. Falei, putz, que legal. Mas ele fala assim, ó, mas ele não manja nada de fechar um arquivo para gráfica. Ele não sabe nem onde faz. E aí entra esse nosso background, a nossa base, para falar, não, a gente domina aí de ponta a ponta nesse sentido da comunicação. E o outro ponto é, quando se não é especialista e não se atenta a isso, a gente tem algumas regras claras, municipais às vezes, ou até governamentais. Por exemplo, o famoso não joga este folheto em via pública, é uma lei. Tem que colocar no folheto. Se não colocar, você... Se um produto sai na mídia sem o texto legal de registro de incorporação, ele pode ser penalizado. E quem geralmente aciona isso? A concorrência. A concorrência geralmente vai lá e fala, ó, estão vendendo produto sem registro de incorporação, ó, não tem um anúncio sobre tal questão aqui e tal. Então tem algumas coisas desse caráter aqui, e aí entra num aspecto assim. Em alguns casos eu já contratei advogados que prestam consultoria para minha empresa para validar algumas coisas, mas na maioria das vezes o construtor / incorporador tem o jurídico. E aí, enfim, aí é com quem manda. Os caras têm que saber, né? E eles já devolvem pra gente, ó, tá aqui o texto legal para esse, posicionamento digital, texto legal para posicionamento offline, que a gente vai chamar aí outdoor, TV, panfleto, rádio e etc. Já vem meio que os manuais legais do lançamento. Que é muito importante aí, porque como a gente tava falando, né? Te dá uma segurança. Não dá pra ser amador. Vem olhar no melhor lugar na rua tal. Aí você vai lá, putz, é na rua de trás, não é a rua tal. Então beleza, vai dar vista pra cá, mas, cara, não bota aquele lá na rua lá. Não pode ser amador. Né? Agora, vamos lá, galera. A gente pausou lá atrás a história, e aí eu quero saber agora. Como que você, em que momento aí, nós tá falando de 5 anos, hoje, focado no mercado imobiliário. Sim. Então, como que foi essa transição, ou seu primeiro cliente, legal. ou em que momento que você falou, agora eu inicio aqui essa... Bacana. Eu estava atuando dentro de uma agência de comunicação corporativa, inclusive ele é a 3ª ou 2ª maior do Brasil, com atuação bem grande, atendendo grandes players multinacionais, né? Então eu cuidava de algumas contas como diretor criativo e diretor de arte. E aí eu ficava com esses brand book, né? Que é o livro da marca, da empresa, de que pode, não pode e tal. Estava muito nichado dentro do meu negócio de brand corporativo. Então a direção de arte, criatividade, ligado a a serviço ali, no caso, para grandes corporações. Certo. E eu não estava fazendo freelancer. É uma coisa que eu sempre fazia freela, e eu tinha ficado acho que 7 anos sem freelar. Foi uma questão que eu fiz um propósito com Deus, de falar assim, olha, eu não vou mais fazer freela. Eu fiquei um tempo atuando dentro do terceiro setor, na comunicação de uma grande igreja de rede nacional hoje. E aí foi uma outra vertente que eu aprendi muita coisa também, nesse sentido de comunicação, de como falar com o terceiro setor, e enfim. E depois eu saí do terceiro setor, voltei para a agência de corporativo. E eu estava ali, e nesse período, tinha acabado esse período meu do propósito de 7 anos sem fazer freelance, e eu voltei a fazer freelance. E aí, o que acontece? Essa conexão relacional, de conhecer pessoas e tal, falou, cara, tô precisando lá, vou lançar. E veio um amigo meu, né? Conhecido em comum de um amigo meu, na verdade. Falou, cara, eu tenho uma imobiliária e vai ter um lançamento de um produto e tal, você não quer fazer lá? Na época, eles falavam fazer o social media lá, acho que foi em 2016 ou 2017. Na cabeça do cara era 2016, o Instagram. 2017. Colocar umas fotinhas. Tava começando, era muito Facebook ali, né? E depois a gente migrou, esse período de popularização do Instagram. Do Instagram, Só que tinha toda essa bagagem por trás, né? Então a gente fez marca nova, site novo, criamos toda uma roupagem ali. Para o produto ou para os dois? Para a imobiliária. Para o produto de lançamento dele e para a imobiliária. Certo. Aí começou essa situação de, Alan, tô precisando de uma marca, tô precisando de um site. Aí começou a ter outros. Não sei o quê. Começou a ter, inclusive, não só do mercado. Né? Em 2015, 2016, que eu voltei a fazer o freela,
Tinha esmalteria, hamburgueria, pizzaria, tinha tudo esses RI aí, tinha. Aí você começou a entrar no lixo. Só que aí a hora que veio esse colega que é do mercado, veio, e aí eu comecei a atender ele já dentro do CNPJ e tal. Veio um outro que daí já tinha um portfólio já mais vasto de atuação. E por último, ali que mudou a chave totalmente, foi em maio de 2019. Maio de 2019 a gente virou a chave totalmente focado para o mercado. Perdão, 2018. Mas deixa eu entender, você ainda estava na empresa e atendendo... 2015 e 2016 sim. 2015 e 2016. Por quê? Porque a empresa não absorvia trabalhos dessa estrutura pequena. E aí você fez... Atendiam grandes corporações. Tanto é que eu conversava lá com os meus leads na época. Falou, cara, eles passavam serviço. Falou, cara, tem um amigo meu aqui, ali. Mas atende ele. Atende aí porque o nosso business é outro e tal. Sim. Até tinha isso aí. E aí, quando veio um amigo meu também, de algum tempo, que atua no mercado e hoje é um parceiraço meu em vários projetos aí, e falou, cara, eu abri uma concorrência lá pra construtora. E a construtora, na época, acho que tinha 2 lançamentos de 200 unidades. Já era uma coisa, além da imobiliária, que tinha um lançamento de 20 unidades, de 30 unidades, que era predinho pequeno, coisa pequena, já era uma coisa mais... maior. Ele falou, e eu preciso também, não sei se vocês atuam, na época, ele perguntando, mas eu preciso de um braço para montar um time institucional, para falar com o cliente a partir da empresa e não do produto. Só que eu tinha essa bagagem corporativa de endomarketing. Então a gente participou de uma concorrência com 6 agências, inclusive uma de São Paulo na época, tudo, e fomos eleitos lá pelo time comercial, enfim, ganhamos a conta, entramos nessa conta em 2019 e aí começou, hoje um grande case e um grande aprendizado foi junto com esses meus amigos da construtora, que lançaram aí, no início, quando eu cheguei em 2019, lá tinha 200 unidades lançadas, no ano de 2020 já ia lançar 600, e agora 2022, 2023, aí eles estão batendo quase 4 mil, 5 mil unidades lançadas. Então a gente teve que aprender no processo de se especializar totalmente na cadeia de comunicação imobiliária ligado ao lançamento imobiliário, e acompanhar um crescimento absurdo. Porque muda, né? Tudo, mas, né, e assim, é um case de sucesso maravilhoso e não é somente mérito a mim, obviamente. N players ali no entorno, stakeholders e outros participantes, mas o time externo, a gestão de engenharia, a gestão comercial, todo mundo teve que se adaptar para sair de uma realidade que atendia 400 clientes ali no ano para 4 mil em 3 anos. Então é um grande salto, né? A empresa passou por um grande salto. E foi a maior escola que eu vivi, assim, de incorporação e lançamento. A sua empresa cresceu e essa empresa cresceu junto, né? Tivemos que aprender a crescer. Contratar mão de obra, montar time institucional, time promocional. Enfim, foi o grande aprendizado como empresário, gestão e etc. E foi muito bacana. Bacana. E hoje a sua empresa ela tem um foco, por exemplo... baixo padrão, médio padrão, altíssimo padrão, ou você atende todos os níveis aí de lançamentos hoje? Por experiência, cara, a gente atuou assim, desses 27 lançamentos que teve, mais empresas que a gente pegou o produto já lançado, eu tava fazendo as contas, eu preciso atualizar, porque tá dando 50. Então 50 produtos de empreendimento, né? Contando, inclusive eu tenho cliente na carteira que ele é um construtor, como a gente estava conversando, / incorporador, que ele compra o terreno, constrói um imóvel de luxo de 3, 4 milhões e vende. A gente faz a gestão de comunicação dele também. Esse é um cliente que ele tem 1, 2 produtos por ano. E eu tenho outro perfil de cliente ali que ele tem 1 ou 2 prédios a cada 2 anos, 1 por ano, média. E eu tenho cliente que tem uma celeridade aí que ele bota 5, 4 produtos por ano. Né? E tem uma projeção de um cliente nosso aí que ele tá para botar 8 no ano. Caramba. Nos próximos anos vai começar a ter praticamente 1 por mês e possivelmente aí, se continuar nesse land bank aí de crescimento, ele vai ter 2 por mês daqui a alguns anos. Essa questão do Minha Casa Minha Vida agora, de ter um novo teto vai te ajudar? Ajudou o mercado, né? Hoje a projeção que a gente está vendo no mercado, a Brainc soltou uma pesquisa recentemente, agora tem 2 ou 3 meses, dizendo que o déficit habitacional de 2030 é de 2030 é de 30 milhões de famílias. O déficit habitacional de busca por moradia até 2030 será de 30 milhões
de famílias. Caraca. Então, assim, a gente tá olhando para um mercado que é um vasto oceano de oportunidade. E tá todo mundo olhando para isso, né? Todo mundo, a grande especialista do real estate, tem dito só o seguinte: se não acontecer nenhuma catástrofe, como a gente viveu recentemente, nenhuma guerra, etc., tende-se a ter uma melhoria cada vez maior dentro do cenário da construção civil do mercado imobiliário. Porque, pensa só, a gente está falando de real estate aqui, que é negócio imobiliário. Para isso aqui acontecer, a gente precisa da cadeia construtiva todinha alinhada, alicerçada, trabalhando, produzindo, entregando. E você sabe o desafio que está cada dia mais. Você falando aqui, eu pensando. Primeiro, como é que eu vou crescer a equipe? Primeiro, minha empresa tem potencial de crescimento, mas se hoje a gente está com dificuldade para mão de obra, imagina daqui a alguns anos, então, cara. As pesquisas estão dizendo o seguinte para a mão de obra: ela vai ser cada vez mais qualificada e por isso, obviamente, vai ter que aumentar o ticket dela. Mas e esse volume? De repente se lança vários prédios. O déficit anual hoje já, a gente tem aí uma média de 1 milhão de lançamentos. 1 milhão de lançamento de unidades. Unidades Brasil. Ano. O déficit já está na casa de 3, 4, 8 milhões de unidades. A gente já vive num déficit. Né? N fatores aí de mercado. Às vezes a gente vê um produto e fala assim, liquidez ou velocidade de venda do produto, às vezes pode ser até de 3 anos. Mas ele vai ser preenchido, você pode ter certeza. Ele vende tudo. Ele vai vender. Dificilmente entrega um prédio sem... Às vezes eu tenho casos, tá? Que é aquela unidade lá no cantinho que ninguém quer, que é de frente pra uma vista que ninguém... Às vezes tem um. Mas o pessoal vai lá e dá um jeito de fazer ele um Airbnb, transforma ele em algum business. Tem um que hoje, não vou citar aqui o nome, mas ele fica do lado, é de uma das maiores construtoras do Brasil. Fica do lado ali do Parque Bulemax, Zona Sul de São Paulo. É um puta de um condomínio. Eu fico pensando assim, se eu ganhasse na Mega Sena agora, eu ia chegar lá e falar quantas unidades tem. Eu compraria todas. E eu fui visitar, cara, tinha um monte pra vender. Aí você precisaria ir lá e estudar. Eu não tive eu não tenho esse time. Mas na minha cabeça eu falei, como tem apartamento pequenininho, tá? Mas aí eu já pensei... Ticket alto, né? Pior que não, cara. Pior que não, curioso. Cara. É um fato curioso esse, tá? É um caso específico. Tô comentando com você porque eu tava passando de bicicleta. E aí tinha já tem um plantãozinho, o prédio tá quase pronto. Aí eu parei e comecei a conversar com um corretor, que eu gosto, sou curioso. Eu já chego falando que eu sou curioso. Falo, não vou comprar. Só tinha um corretor. Falei, cara, mas quanto tá custando? Quantos metros são? E aí o corretor começou a se abrir, porque senão ele falaria, só tem 2 ou 3, né? Aí ele falou, cara, tem acho que 37, não me lembro, 37 apartamentos, entrega daqui 3 meses, tá terminando. Eu falei, caramba, cara, mas onde que esses caras erraram, mano? Porque eu compraria tudo. Eu compraria tudo pra alugar. Bacana, tal. Cara, pode ser, olha... Você atravessou a ponte, você tá no Parque Bulemax, você tá na Marginal... É muito superficial a gente tentar entender o problema dele, que ele deve ter uma galera lá tentando resolver isso, né? Mas, geralmente, tá? Dos casos que eu absorvi, a gente teve alguns cases de pegar produto encalhado. Porque a gente tem ali, dentro da jornada que a gente falou de marketing de produto, depois a gente tem a fase de teaser ou represamento, depois a gente tem pré-lançamento, aí a gente tem lançamento de fato, que é o dia D, que a gente chama, que é quando abre stand, abre tabela de venda, saiu o registro de corporação, aí você tem o dia D, de começar a venda efetiva, depois você tem ali o período ali de 3 a 6 meses de pós-lançamento, depois disso já vira remanescente. E em alguns casos eu chamo de caso de entulhado, porque já tem 3 anos que o produto tá parado, a gente já pegou case assim. E você entra nessa hora? A gente já entrou. Chega e fala assim, Alan, já entrou. Tem uma bomba aqui pra você. Já peguei, já. Só que eu só pego uma condição. Eu tenho parceiros comerciais, eles, cara, tem que estar comigo. Porque todos os cases que a gente resolveu foi numa sintonia de comercial / marketing. Imobiliária também ou não? Também, atuação de venda também. E aí a gente conseguiu desencalhar produto que estava 3 anos parado, em N regiões aí. A gente pegou já. E aí o que a gente via, tá? O incorporador construtor, o empresário, tá? Porque eu não sei se é um, é outro ou é os dois. Mas o empresário que lançou, ele já perdeu dinheiro nesse período de projeto parado. Porque se ele entregou, ele já está pagando IPTU, por exemplo. Já está depreciando, entre aspas, tá? Então vai começar a cobrar do bolso dele. Né? Porque daí não IPTU vai jogar no condomínio. E condomínio. Condomínio, exatamente. Então, assim, o que a gente fala? Olha, geralmente fala assim, se você ficar com mais um ano, qual que é a sua dívida? Em um ano, parado.
Ah, minha dívida é de X, tantos aí, 1.000, né? Então, beleza. Então, a gente tem que reverter isso daqui tudo para uma ação efetiva ou de desconto ou condição comercial. Facilidade na entrada. Você tem que mudar o jogo. Tem que mexer, Você cara, quer, senão quer cada resultado dia que diferente, passa- faz uma coisa diferente. Ninguém vai conseguir o mesmo expectativa de resultado fazendo a mesma Mas coisa. tem cara que... Não que quer perder. Não quer, Ele, não, ele, na eu cabeça deixo dele, ele aí. falou, cara, eu já perdi aí É. 500 mil, cara. Eu não vou baixar mais nada. Deixa do jeito que tá. Uma hora vai valorizar e vai dar certo. E ele é um pagando cara que ele tem um condomínio bolso IPTU. muito saudável e pra ele tá ok, o que ele tem de rendimento cobre isso. Depende de caso a caso. Mas a gente já pegou a situação que esse cara falou, cara, isso aqui tá me dando dor de cabeça, eu quero sumir com isso aqui. A gente faz uma avaliação, como eu falei, em parceria com o hub de negócio que a gente tem. Eu sou partner desse movimento. E a gente faz uma avaliação todinha disso daí e vai mudar a questão comercial. Tem que fazer o quê? Vai ter que depreciar um pouco para poder ter a liquidez que você precisa. É análise de caso a caso, né? Não tem como a gente falar também, eu até falei já como exemplo, né? A receita de bolo. Às vezes você pegar uma receita de bolo e vamos lá, transliterando isso daqui pro imóvel, pro lançamento, a receita de um produto, se ele muda do lado da rua, é como se mudasse a farinha. Muda o sabor. Muda Já totalmente. muda alguma coisa. Pode ser que cresça mais a massa ou não, entendeu? Sim. Por quê? Porque o imóvel é assim. Às vezes o lado que mudou da rua. O cliente não tem preferência porque o sol vai ser o oposto. Enfim, você tem caso a caso para ser estudado aí. E é como eu falei, é superficial a gente tentar entregar uma resolução aqui pro Sim, caso você tem que eles estão estudar, debruçados. né? Mas tem que avaliar, tem que... Uma coisa que a gente já fez nas atuações é entender qual foi o perfil do comprador e fazer uma análise de todos eles. Quanto que ele deu de entrada, qual que era o poder que ele tinha de aquisição, qual foi o número de parcela. A gente faz um BIzão de todo mundo que comprou. E aí você falou, tá vendo? A média aqui era tanto. A gente recentemente teve um caso assim, era um condomínio fechado. O representamento de marketing, a gente fez lá, marketing de produto, teaser, pré-lançamento, lançamento. Quando chegou no lançamento, o produto tem 220 unidades. A gente tava com quase 300 pastas. Caramba. O que era para acontecer? Se Vai cair vender ali tudo. 50% ali, geralmente cai, sei lá, 25% das pastas. Você já tinha vendido tudo. E quando lançou de fato, não teve esse boom de venda. Onde Aí, está o erro? Onde está o erro? Porque assim, todo esse afunilamento aqui, porque o valor só é falado no lançamento, né? Então você tem uma ideia do metro quadrado e tal, mas só que a entrada ficou reduzida em 12. A galera não tinha, na época, tinha que dar uma entrada ali de 40 ou 60 pau. E era um produto popular. Então não tinha... Quem tem 40 pau, 60 pau hoje? Nesse padrão é difícil. Muito difícil. O que foi feito? Foi feita toda uma avaliação de quem conseguiu, qual que era a renda, quantos que ele tinha, e todo mundo que foi descartado. E aí fez ali um parelhamento de informação ali para entender que tinha que se mudar a forma de entrada. E aí hoje, por exemplo, o cliente mudou, ao invés de ser 12 para 36 vezes e aí regaçou na venda. Aí voltou ao que a gente precisava. Então a pesquisa é importante, entender... Avaliação comercial, fluxo, facilidade. Porque tem um outro ponto que é assim, ó, o que acontece? Essa pessoa que chegou lá, ela tinha condição para absorver o produto, ela não tinha entrada. Se ela chega no concorrente, o concorrente fala 50% que você tem de entrada e eu pego, né? Aqui era 40, me dá 15 aí. Você perdeu esse cliente. Ele tinha poder aquisitivo, tinha condição de financiar, tinha condição de pagar as parcelas intermediárias, tinha tudo. Só não tinha o poder de entrada. E aí você perde para a concorrência. Então tem que avaliar muito tudo isso. O outro ponto é que assim, nem todo incorporador quer que tenha um grande sucesso de venda no lançamento. Ah, tem isso, Tem cara. isso. Porque Tem gente que falou, pega leve aí, tá não muito precisa, lead aqui. não precisa vender tudo no Não. lançamento. Eu tenho clientes que falam, cara, vamos vender em 1 ano e meio. Sério? Ano. É. E é melhor Vai para ter- você? Ou não, a responsabilidade... Eu digo assim, porque eu imagino a pressão que você deve ter No lançamento tem. no lançamento. Porque o cara tá colocando... Você tá cuidando ali de toda do investimento dele para conseguir fazer ele ter sucesso. Eu sei que não depende só de você, Uhum. depende de vários fatores, mas você é uma parte importante desse Sim, processo. E aí eu acredito que a maior parte, você me corrige se eu estiver errado, a maior parte dos incorporadores, se vender tudo no lançamento, o cara já parte para outro, já capitaliza, eu imagino Boa isso. parte. Mais da parte. metade Isso. dele tem essa A mentalidade. maior parte. É. Mas aí entra esses casos que eu não tinha nunca parado para pensar. Não, O cara fala, olha, quando começar a obra, tá? Eu preciso vender 30, tudo no dia eu do preciso vender lançamento. 30% dele até o início de A obra. responsabilidade é menor para você ou não? O seu trabalho não muda?
A gente geralmente coloca um fluxo de 12 meses, que é o período de pré-teaser lá, marketing de produto e lançamento. Você trabalha antes do lançamento, porque tem aquela questão que os corretores ficam lá, futuro lançamento. Isso. Isso aí a gente chama de pirata no popular, mas é a fase teaser. Que a gente chama o teaser. Quanto tempo eles ficam ali? Existe um padrão ou não? Não tem padrão, tá? Mas eu vou falar aqui o seguinte, o ideal para se trabalhar é com pelo menos 90 dias. Antes do dia do lançamento. Então o porque cara é o fica tempo 90 dias ali sem vender, só mas vou vender. Isso aqui é uma variável que é a seguinte. Quem está lançando? Ele é conhecido? Ele já lançou na cidade? Ele tem um nome consolidado? Ele acabou de chegar, ninguém sabe quem é, nunca viu. Por quê? Porque a segurança, ou melhor, a decisão de compra, um dos fatores primordiais é a segurança de entrega. Quem é essa construtora? Vai me entregar? A gente passou em 2014, 15, que teve o nosso problema econômico aqui, muitos prédios que viraram esqueletos nas cidades. A galera não deu conta de concluir a obra, de vender, de entregar, e aí muita gente perdeu dinheiro, como a gente falou aqui, de 90% aí ou melhor, de 90%. É o único imóvel que vai ter o sonho dele levar o meu dinheiro. Imagina. Então essa insegurança ainda paira no mercado um pouco. Então assim, a gente até discute lá que assim, o fator geralmente primordial é a condição, obviamente, econômica. Se a gente está falando de um econômico popular, é o que cabe no bolso. Mas tem outros fatores que agregam. Localização. Essa pessoa cabe no bolso, mas ela vai ter uma logística que vai custar o dobro da vida dela. Ela ganha 2, 3 salários. Isso vai mudar o game dela. Então não dá para ser tão longe. Então a localização também influencia. A segurança. É um bairro seguro? Ou eu vou ter problema lá, vou ser assaltado, vão fazer arrastão no prédio. Então esses dois fatores eu acho que são primordiais, né? Condição, 3, né? Condição, localização e a questão de ser seguro ou não. Só que daí o que acontece? Quem está fazendo, quem está entregando ou produzindo ou me vendendo isso aí vai entregar? Então quando você tem uma empresa que ela já entregou produtos, a gente faz um trabalho antes dos 90 dias de posicionamento institucional da marca. Chegou na cidade a construtora ou incorporadora X, com mais de 10 mil unidades entregue, com mais de 20 mil famílias felizes, com mais, entendeu? A gente vem e aí isso daí é um anúncio digital, um anúncio offline, mas você tem outras associações, você pode participar ali de uma ONG da cidade, de uma questão beneficente, de um repaginamento, adotar uma você tem que marcar esse posicionamento institucional lá para ter uma memória de segurança para o cliente que for comprar. Então não é nem 90 dias, a gente está falando aí já de 300, talvez um ano. 300, Entendi. Um ano antes você chega na cidade. É o tal do mercado digital, o aquecimento. É o aquecimento offline também, né? Os dois, digital e offline. Isso, vai aquecendo e aí... Vai represando. De repente vende. Só que aí, assim, por quê? Porque tem que ter uma sinergia nessa timeline do marketing com outros players. O jurídico tem que estar tudo certo, a documentação. A engenharia tem que entregar a alvenaria do stand. Não adianta eu querer lançar e a engenharia tá em outro time. Então, assim, maquete, decorado. Todo mundo tem que estar tem que, como diz aí, tem que alinhar os planetas para acontecer um lançamento de sucesso. Coisas tem que estar todo mundo alinhado. O alinhamento é um negócio raro, mas tem que acontecer. Todo mundo tem que estar muito azeitado, engrenado para ser um lançamento de sucesso. Comunicar tudo certinho, fazer cada etapa correta. Mas a gente absorve umas coisas do tipo... Eu tô em 2 tratativas aí que vai lançar em fevereiro. Os caras entraram em contato comigo no Natal. Cara, aconteceu que não sei o que, antecipou lá, a prefeitura vai liberar e eu vou lançar agora em fevereiro, isso aí depois do carnaval. Eu vivo isso. Então, daí você fala, cara, a gente tem que fazer tudo isso que a gente tá falando que leva 90 dias em 9 dias. Isso vai acontecer em todos os mercados. Aí é o cliente que você tem que se adaptar, né? Aí cabe a você também chegar no momento que você fala, isso é interessante para mim ou não. Se eu dou conta ou não. Exatamente, mas eu vivo isso, né? As construtoras me chamam para apagar incêndio, né? Porque eu atendo as grandes construtoras. Eu fui fazer um orçamento, por exemplo, há 2 meses, numa grande obra em Alphaville, e aí ela falou assim, olha... não, preciso urgente e tal. Sumiu durante 2 meses. Apareceu ontem. Não, você consegue começar segunda-feira com 10 pedreiros? Eu não tô com os caras ali parados. Tipo assim, tô aqui, 10 pedreiros, aperta o botão, 20. Né? Não, na cabeça deles é assim. Então, assim, não vou tirar o cara de uma obra pra botar em outra. Sim. Então, e é uma grande construtora, uma grande obra.
Ou seja, eles se perdem no processo e depois quer que você resolve. E aí o que acontece de não ter a qualidade. Porque não tem como você fazer um acabamento que você faz em um mês e uma semana. E aí muitas pessoas, muitos empreiteiros acabam prometendo algo e não cumpre, aí vem aquela pressão, aí você trabalha numa pressão. Então, assim, eu acredito que isso vai ter em todos os mercados. Mas assim, Alan, a gente tá com o nosso tempo curto, agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Bora. Qual a pergunta que eu não te fiz que você acha que seria interessante eu fazer? Que a galera precisa saber desse assunto no que diz respeito ao que você vende, ao seu produto, legal. ao seu serviço. Se acho que precisar tem uma ficar um pergunta minuto aí pensando, pode pensar. Eu sempre pergunto isso para os colegas de mercado também, justamente para a gente entender como é que está o patamar de investimento. Mas uma pergunta que muita gente me faz quando começa uma conversa, o construtor, o incorporador ou o gestor comercial que vai contratar a agência, é quantos % do VGV eu tenho que investir em comunicação? Tá bom, beleza. Vou te fazer essa pergunta. Vai lá, manda bala. Então vamos lá, Alan. Tive uma ideia aqui, uma pergunta que eu não tinha pensado, mas eu acho bem interessante eu fazer. Uma grande construtora vai lançar um projeto de 100 milhões de VGV. Só que, nesse caso, ele quer vender tudo no lançamento, tá? Então, vou adaptar aqui. Ele quer fazer um grande lançamento e derreter, que nem vocês falam, né? Vamos derreter o produto. Se ele chegar em você e falar, Alan, quantos % eu preciso investir em toda a parte do marketing para poder vender 100 milhões de VGV? Existe um percentual? Olha, você deixou essa pergunta bem complexa, tá? Por quê? Porque tem N variáveis aí para que isso seja um sucesso na venda. Por exemplo, é uma construtora que vai lançar um empreendimento de 100 milhões de VGV, certo? Só que eu precisaria, tá? Do análise sobre quem é a empresa, justamente posicionamento institucional, qual que é a força que eu vou ter que investir de comunicação para dizer que ela é segura. Se ela está numa cidade que ela já vendeu o quarteirão inteiro, o investimento é muito menor do que uma empresa que acabou de chegar. E aí eu vou colocar uma média de mercado, tá? Vamos falar aí de um produto um médio ou popular. Médio padrão. Médio padrão. Vamos colocar um produto de 500 mil. Isso, eu pensei isso, tá. 500 mil. Beleza. Por quê? Porque isso vai flutuar também. Se for um produto popular, geralmente o índice de investimento no VGV ali fica entre 2% e 3%. Popular. E popular. E aí eu vou te dizer uma coisa. Alan, vocês já conseguiram um case que foi por menos? A gente já conseguiu no popular um investimento de 0,5%. Nem 1% foi e vendeu o produto. Caramba. Então assim, a gente tem... Ou melhor, o incorporador, o empresário ficou ainda ali dentro do planejamento que a gente tem das fases toda, lançou Ele tudo. Ficou com margem. Vendeu tudo em 40 dias. Ele ficou com um saldo, digamos assim, bem gordo ali. Por quê? Porque geralmente no lançamento a gente usa dessa verba toda ali de 40% a 50% no lançamento. Então vamos lá. Desses 2% aí dos 100 milhões, a gente está falando de 2 milhões. Certo? Correto. Esses 2 milhões aí no lançamento a gente vai usar 50% dele em média. Por quê? Porque o maior volume de mídia, de produto, de maquete, de 3D, de investimento em maquete ads. Tá incluso. Tá tudo ali. O que não tá, geralmente, do nosso ponto de vista, porque já tentaram colocar, eu falo, olha, isso aí é estrutura, né? Colocar o stand dentro do marketing. Eu falo, cara, aí você come minha verba toda, não dá, né? Mas assim, o tour virtual, essas coisas todas a gente coloca aqui dentro da viabilidade do marketing. E aí, vamos lá, a gente vai gastar 50%. O que acontece? Digamos que a gente gastou esse 1 milhão lá nesse produto de 100 milhões. Sobrou 1 milhão. Correto. Certo? Dentro desse 1 milhão que sobrou, o que a gente faz? Já que tem um saldo, vamos diluir em experiências para o cliente ao longo do período de obra, boas experiências. Existe uma economia, mas aí você pode fortalecer isso na sua marca institucional, no seu portfólio, criar uma boa experiência para o cliente, criar eventos, criar N coisas ali, e não necessariamente precisa gastar esse outro 1 milhão. Pode ser com menos fazer coisa muito boa. Né? E aí existe o oposto também. O lançamento lançou 50% lá e não atingiu os 50% de venda. Isso já aconteceu. Aí a gente tem que mexer, não é só no marketing isso. É com o time comercial, entender o produto, qual que foi a viabilidade, o que aconteceu e tal. Então vamos lá. Num popular, tá, a gente colocaria entre 2% e 3%, sendo que a média geral é 2%. Correto. E tem popular que lança com 1%? Tem, mas só que depende do volume de VGV. Porque a gente tá falando que o produto é 10 milhões, você vai usar 1%. Cara, 100 mil não dá para fazer nada.
Senhores incorporadores, empresários, R$ 100.000 é muito pouco. Não dá nem para começar. Puxa, imagina, você vai fazer, não dá para fazer campanha offline. Cara, é pouca verba. É muito pouco. 100 mil, se o cara colocar em tráfego... Então, assim... É pouco. Ao longo do produto todo, depende do volume de unidades. Vamos lá, Alan, o VGV é pouco, mas são só 10 unidades. Né? Então precisamos recalcular essa rota aqui. Então depende muito do perfil, da questão, né, de localização do produto, demográfica. Por isso, o fundamental os estudos lá de pesquisa, que vai nortear a gente com dados. E contra dados não há argumento. Né? Você tem números ali para te nortear. Então, nesse caso aqui, nesse caso em todos eu falo, é fundamental. Mas essas variáveis todas é o jogo que a gente tem que fazer para ser assertivo. Por quê? Porque daí você fala assim, é uma praça muito concorrente aqui na zona sul. Né? Como você falou, que tem um produto ali, assim, assado, é uma área nobre, digamos ali. Então, 2% às vezes não é o suficiente para você concorrer com os tubarões da região ali. Entendeu? Você fala, cara, então quanto que vai colocar? Eu perguntei recentemente por um cara de marketing que é das maiores construtoras que a gente tem no país hoje, né? Tá na bolsa os caras. Eu falei, qual que é a média que vocês estão usando? E os produtos deles partem de 500 mil. Então ele tem produto de 500 mil a 2 milhões. Certo. E focar uma média de 4% desse médio alto. Na zona, inclusive zona sul, eles têm produto. Alphaville, eles têm produto. Então eles estão usando uma média de 4% para toda a estrutura de marketing, comunicação e promoção. Então tem que se adaptar. Porque é caso a caso. Se o seu concorrente investe 4% e você quer investir 2%, não vai fechar, você não vai vender na mesma velocidade. Eu tenho um cliente numa praça, numa cidade, que eu tenho um cliente que ele bota R$ 20.000 de ads por mês, é uma cidade pequena. Mais fácil, né? Tráfego local. Muito mais, né? Mas a cidade pequena, geralmente, as estratégias offline funcionam muito positivamente. Relacionamento, evento com classes, eventos classistas, classe de médico, de advogado, esses tipos. Isso aqui é uma dica, hein, gente? É da pauta das nossas estratégias de mentoria lá e consultoria que a gente presta, né? Mas eventos de classes, às vezes, fomenta muito a venda. Né? Porque é uma venda mais relacional. Quem é que está incorporando? Onde que é? Quem vai morar lá? E tal, isso aí funciona muito. Eu vou investir lá, geralmente esse grupo investe, não necessariamente vai morar, porque ele já mora num lugar muito bacana. Então, essa situação toda, eu tenho um cliente na mesma praça que queria investir R$ 5.000. Investia R$ 5.500. E o outro investe 20. O que acontece é óbvio que ele faz uma comparação e eu estou enxergando as duas atuações. Qual está tendo mais liquidez de venda? O que está investindo R$ 20.000 proporcionalmente ao que está investindo 5. Né? E aí o cliente de 5 sabe, porque o mercado se fala. Poxa, mas seu outro cliente lá, fiquei sabendo que vendeu 10 unidades esse mês. Poxa, eu vendi 3. Falei, então, tem uma diferença aqui bem discrepante. Está aparecendo mais. O fluxo da jornada comercial dele, de velocidade de venda, é para que ele venda no mínimo 10 unidades por mês, sendo que o seu aqui é 2, 3. Você tem, um é 230 unidades, o outro é só 50. Então, e muda o cenário nesse sentido também. Os produtos concorrem indiretamente, né? Mas cada um tem um planejamento comercial que vai ditar ali qual é a velocidade de investimento que precisa. Né? Então, eles falam assim, não, Alan, então, beleza, essas últimas unidades aqui agora eu quero vender em um mês. Então, deixa eu fazer uma conta aqui por custo de unidade que a gente tem ali. Você vai precisar investir mais. Obviamente, por 5 contas a gente não vai trazer o mesmo número de venda que tem lá do outro lado. Né? Então, enfim, é um comparativo que a gente tem aí, às vezes, para poder nortear ali. E aí, assim, tem aquele caso, são os casos onde o trabalho, né, a sorte encontra o trabalho ali, né? Que às vezes tudo é muito favorável. Você tem uma região com adensamento muito maior agora de gente, que criou uma via de acesso, criou alguma coisa na região, e você tem ali também um déficit. Então você tem uma demanda reprimida. A região tal, que foi um caso que aconteceu recentemente com um cliente. Ele botou um produto numa região de demanda, teve via de acesso, mudou o adensamento da região, ou seja, teve mais locomoção, né, mobilidade para a região. Muita gente passando ali, tal, dá na rodovia, tudo certo. Foi um mercado para lá.
E aí os malls aí também atraem esse tipo de... Vira uma âncora, ó, você vai estar 2 minutos do mercado, vai estar 2 minutos da escola, 2 minutos do pet care, 2 minutos... Isso tudo ajuda, vai ter uma praça aqui em frente e tal. Com certeza. E aí o que acontece? Tinha uma demanda reprimida porque não tinha lançamentos. Agora há pouco, vou até voltar rapidinho aqui, você falou, por que talvez também tá parado o produto e tal? A gente falou aqui sobre o gap do déficit habitacional, de milhões, certo? Certo. Por outro lado, o que acontece? Embora a gente tivesse agora os dados recentes do Secov, Cofes e tudo mais, dizendo pra gente que a gente teve mais vendas agora no fechamento de 2023, no terceiro trimestre de 2023, porque não fechou ainda dezembro, tá? Teve mais vendas, teve menos lançamento. Em 2023, teve menos comparado a lançamento. 2022. Isso. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação agora que é a inflação do imóvel. Então tem muito imóvel em estoque, algumas construtoras estão segurando um pouco seus lançamentos para terminar de vendê-los. Em contrapartida, tem outras construtoras incorporadoras, outros empresários, que já derreteram deles e estão botando 2, 3, 4 projetos aí no semestre. Né? Mas a gente teve uma discrepância aí no sentido de o volume de unidade de estoque versus venda, e agora também vamos ter aí em 2024 os lançamentos que tem, mas um produto que ficou o metro quadrado mais caro. Então, a gente está vendo que o metro quadrado está ficando mais valorizado. Inclusive, na última pesquisa que saiu inclusive as cidades do sul, agora com o metro quadrado mais caro, né, a gente já viu isso daí mudando. Assim, teve lugar que aumentou R$1.000, R$2.000 o metro quadrado por região, perto de 2022. É uma inflação dentro do mercado imobiliário nesse sentido também. E aí, isso daqui eu estou falando para complementar essa questão da visão ali do incorporador ou do empresário que vai lançar, para poder colocar... dentro dessa jornada dele de investimento, o que a gente recomenda lá, que isso daqui pode ser flexível. Talvez, olha, vamos começar aqui a trabalhar o planejamento baseado no que você tem aí de estudo, de dados, com 2%, porém, o ideal para a sua praça seria 3%, e você deixa não precisa, o que eu falo, esse aporte de marketing não joga na conta da agência no primeiro mês. É tudo feito sobre avaliação, aprovação, e é tudo feito sobre relatório. Então, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. É tudo flexível nesse sentido, né? Vai se adaptando ao Vai período. Vai se adaptando, olha. Então, como eu falei, teve produto que vendeu com 40 dias. Precisa gastar mais com tráfego? Não, só para colocar 100% vendido em tanto tempo e anunciar para a região que foi um sucesso. Inclusive, esse incorporador vai lançar outro. Vai vender. E vem aí o 2. Então, por quê? Porque o adensamento que tinha lá, mais a demanda reprimida ali, fez o case explodir. Nem precisou investir tanto. Teve um outro caso agora que a gente tem o seguinte, a gente terminou de vender um produto que eu entrei na comercialização dele em setembro. Na gestão, de comercialização, de marketing. Junto com a nova equipe comercial lá, que também faz parte do nosso grupo. O produto tinha 220 unidades e ele foi lançado em 2020. Então ele foi entregue agora em outubro, e tinha unidades ainda em estoque. A gente entrou em setembro e criou uma velocidade de venda, porque nos meses anteriores ele teve 1 ou 2 vendas. A gente criou uma velocidade de 10 vendas mês, para acabar as últimas. Se concluiu, falta 2 unidades para acabar agora, e a gente lançou no final de outubro a fase 2 de mais 220 unidades. Só que como o produto 1 foi um sucesso, foi entregue, está tudo certo, a fase 2 não investiu ainda nem 1% de marketing, e já vendeu mais de 60% em 45 dias. Caramba, cara. Então, assim, né? Nesse caso, esse incorporador, ele fala, pode, manda bala aí, acelera aí, galera. Tá dando bom. Eu quero vender porque já tô em obra. Ele já tá no 7º, 8º pavimento. Então, nesse caso, ele precisa de fluxo mesmo, né? Sim. Embora já tenha um garantido ali, ele quer não mexer, obviamente, no saldo dele, investir no 2. Mas, como a gente falou antes, tem gente que fala assim, Alan, cara, eu quero uma curva de venda aí, pode ser em 1 ano, 1 ano e meio, tá? Não precisa botar toda essa energia não e tal. Porque ele vai fazendo correções na tabela no período de obra, ele tem outra metodologia. Só que são uma quantidade menor de pessoas que... Mas eu já fui numa reunião que o gestor comercial falou assim, cara, vocês estão mandando muito lead, para aí. E aí eu voltei pra reunião com os outros diretores e falei, gente, fui contratado pra quê? Pra isso. Né? Então, assim, eu fui penalizado por ser muito bem executar a minha tarefa. Não, né? Não pode acontecer isso aí. Mas é questão de alinhar muito no projeto ali, eu acho que no propósito da empresa, do planejamento estratégico dela, qual é a velocidade que ela quer, deixar todo mundo alinhado ali.
E aí funciona. Mas para isso aí, como a gente comentou aqui hoje, acho que a gente falou só das pontinhas dos iceberg aqui. Ó, nós já estamos lá com 73 minutos. Se deixar, a gente falaria sobre mais de 2 horas, mas a gente vai ter que marcar uma parte 2 aí. Uau, vambora. Aí você vem aqui e a gente fala um pouco mais. Vai ser um prazer. Bom, é isso aí, galera. Hoje nós falamos aqui com meu amigo Alan. Ele é o especialista do marketing imobiliário. Deu uma aula aí pra gente. Uau. Então acompanhe. Gostaria de agradecer você, saiu do interior, né? Você tá morando aí um pouquinho afastado, 100 km de São Paulo? 100 quilômetros. 85 tal. 85 quilômetros, veio até aqui, até São Paulo, pra gente poder gravar. Cara, porque eu tenho orgulho também lá da minha terra. Então manda bala. A gente está sediado em São José dos Campos e temos uma unidade no Alphaville, né? Mas hoje eu atendo o Brasil inteiro, remotamente, enfim, né? Nesses encontros todos. Mas São José dos Campos é uma cidade muito promissora, muito boa. Primeira cidade tecnológica sustentável do país, certificado com mais de 70 selos. Caramba. Então, além de ser capital do avião, né? Tem Embraer, ITA, CTA, INPE, a tecnologia aeroespacial toda tá lá e é uma cidade muito próspera também. Gosto muito de São José dos Campos. É isso aí. E aí a gente vai marcar aí a parte 2 para você poder falar um pouco mais. E é isso. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, João. Eu agradeço. Eu sempre costumo dizer que comunicação é tão importante que no primeiro livro da Bíblia, no 3º versículo ali, está escrito: e Deus disse, haja luz. Então, Deus, quando começa a própria história de tudo, ele começa comunicando. Então, comunicação é uma arte, inclusive é uma skill para quem quer se evoluir na sua carreira em qualquer arte, né? Em qualquer lugar aí. Então, estude sobre comunicação, marketing, que isso vai ajudar qualquer carreira. Legal. É isso aí, galera. Então, acompanha aí. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, tá? Quem quiser acompanhar o trabalho dele. E é isso. Tamo juntos e vamos pra próxima.